E depois dessas imagens aí, nada mais justo do que eu trazer uma pessoa para dar um super feedback verdadeiro sobre essa panqueca deliciosa de carne moída. Bom demais! Bom, é bom! É isso, gente, não tem como ter dado errado, não tem como ser mentira esse feedback, porque realmente, conforme as imagens que vocês viram aí, é a melhor panqueca que você vai aprender a fazer na sua casa. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Erika e aqui é o caderninho de receita. Então chega de enrolar e vamos ver como que faz essa panqueca. Então nós vamos começar a nossa receita pelo recheio da nossa panqueca, tá? Em uma panela com um pouquinho de óleo suficiente para nós fritarmos a carne moída. Gente, eu já vou avisar vocês que a minha carne moída tá nessa cor horrorosa porque eu descongelei ela no micro-ondas. Eu sei que não é o correto a se fazer, o correto é você tirar do congelador e colocar na geladeira e deixar que ela descongele naturalmente ali na geladeira. Então aqui eu coloco na panela e deixo fritando e assim como eu mostrei no vídeo da lasanha, vou deixar o card aqui para vocês clicarem, para vocês verem essa lasanha maravilhosa que eu fiz. Eu vou ficar apertando aqui a carne moída para desfazer esses pelotões maiores de carne. Eu vou fazendo assim até que ela fique bem soltinha, parecendo de fato uma carne moída. E olha só como ela começa a soltar bastante água. E para me ajudar aqui, eu peguei até um garfo, porque esse processo de descongelar ela no micro-ondas fez com que os pelotes de carne ficassem mais difíceis de se desfazer. Então eu peguei um garfo aqui para me ajudar e eu vou apertando esses pelotões para que ela fique soltinha. Olha só, gente, eu fiquei fazendo aquele processo lá de amassar a carne moída com o garfo e também com essa minha espátula. E a carne ficou de fato soltinha assim. Então agora eu vou começar temperando ela. O tempero é totalmente a gosto, você tempera do jeito que você quiser. Aliás, o recheio dessa panqueca você pode fazer aquele que você quiser. Eu garanto pra vocês também que recheio de frango fica maravilhoso nessa panqueca. Então aqui para começar eu vou colocar 6 dentinhos de alho bem picadinhos para temperar, para me dar o sabor de alho, porque eu gosto bastante. Coloco o alho aqui, dou uma mexidinha para pegar em toda a carne e em seguida eu vou colocar páprica picante. Eu mexo bem para pegar também toda a carne e já em seguida eu vou colocar o sal e um pouquinho de cúrcuma. Esses são os temperos básicos aqui de casa, tá, gente? É o que eu sempre acabo usando, é sempre esse mesmo temperinho que eu coloco. O que eu faço de diferente é incrementar com outros ingredientes, caso eu queira mudar esse sabor que eu sempre dou nas minhas receitas. Mas é que fica tão gostosinho esse picante da páprica, né? E a cúrcuma, na verdade, eu acabo colocando só um pouquinho para trazer um pouquinho de cor para aquilo que eu tô temperando com ela. Por isso eu sempre falo para vocês que tempero é a gosto. Então agora temperei, eu vou deixar a minha carne fritando aqui e aí já vai estar pronto o nosso recheio. Então bora fazer agora a massa da nossa panqueca. E olha que coisa mais simples, a massa da nossa panqueca vai ser feita totalmente no liquidificador, tá bom? Então a gente começa aqui acrescentando 3 ovos inteiros e em seguida 2 colheres de sopa de óleo, meia colher de sobremesa de sal e por último aqui na nossa lista de líquidos a gente vai colocar 3 xícaras de leite. A nossa massa da panqueca ela vai ficar bem liquidazinha para facilitar para fazermos o formato de panqueca lá na frigideira, tá bom? Então agora a gente vai bater esses líquidos para deixar tudo bem homogêneo, bem misturadinho para receber a nossa farinha de trigo. Olha só, então depois que você deixou batendo ali um pouquinho e perceber que tá tudo bem misturadinho ali os líquidos, né, junto com o sal, a gente vai começar colocando aos poucos a farinha de trigo. Então eu abri aqui a tampa do meu liquidificador, porque se eu abrir toda essa tampa, vai vazar, vai espirrar esse líquido, né, gente? Porque líquido no liquidificador espirra mesmo. Então a gente tira só essa tampinha e com a ajuda de uma colher a gente vai colocando a farinha de trigo até que essa massa fique numa consistência legal para poder tirar totalmente a tampa e a gente colocar
de uma vez o restante da farinha. O total de farinha que a gente está utilizando aqui são 2 xícaras. Lembrando que a medida das xícaras que eu utilizo aqui são de 240 ml. Essas são as medidas para você colocar aí na sua casa. Então aqui, ó, eu começo a colocar praticamente tudo de uma vez essa farinha. E fica tranquilo aí, porque o liquidificador vai super aguentar, tá bom? Vai continuar numa textura líquida, tá vendo? Então a gente deixa batendo aqui até ficar uma mistura bem homogênea. Depois nós vamos voltar lá pro fogão para fazer o formato das nossas panquecas. Então agora aqui no fogão eu peguei a frigideira que eu tenho aqui em casa, que é antiaderente e que praticamente não tem borda. Isso vai facilitar muito para eu poder fazer o formato da minha panqueca. Aqui eu acabei colocando um pouquinho de óleo, aliás, coloquei óleo demais na minha frigideira, que na verdade fazendo as panquecas eu percebi que não havia necessidade nenhuma de colocar óleo, tá? Então se você tem uma boa frigideira aí antiaderente, nem precisa colocar óleo, mas caso você se sinta seguro, coloca um pinguinho de óleo e espalha com papel toalha. Não precisa fazer igual eu fiz aqui, tá, gente? Eu acabei colocando óleo demais. Então aqui, ó, com a ajuda de uma concha, eu vou colocar a massa no centro da minha frigideira e vou espalhando assim do jeito que vocês estão vendo. Vou espalhando até ela pegar todo o formatinho da minha frigideira. E eu já vou dar uma dica aqui pra vocês, que pra primeira panqueca a gente sempre acaba errando a espessura dela, tá? Essa minha panqueca aqui, que é a primeira que eu tô fazendo, ela ficou um pouquinho grossa, nada demais, mas ela ficou um pouquinho grossa, tá, gente? Porque eu acabei colocando uma concha e meia. Depois que eu fui fazendo as outras panquecas, eu percebi que apenas uma concha é super suficiente e o formatinho dela fica ainda melhor. Ela vai ficar de fato redondinha ali nas bordas, diferente dessa daqui que eu tô mostrando pra vocês. Então assim, se você for fazer na sua casa, coloca apenas uma concha que já vai ser suficiente. Então aqui agora a gente vai deixando assim até a gente perceber que dourou totalmente embaixo. Ela já tá soltinha, já daria pra virar, só que ela ainda tá totalmente branquinha embaixo. Então é legal a gente dar uma corzinha mais douradinha pra nossa panqueca, né, pra ficar mais atrativa e também pra ficar um pouquinho mais cozida. E pra virar a panqueca aqui, que eu já vi que tá bem douradinho embaixo, eu vou utilizar uma espátula, tá? Mas eu consigo virar ela com a própria frigideira sem o auxílio de espátula. Mas aqui no vídeo não ia dar certo, eu ia erguer muito a frigideira e ia acabar nem captando aqui na imagem do celular, então eu peguei e virei com a espátula. Então assim, essa massa ela é tão incrível e tão levinha, tão fininha, que você consegue virar ela sem o auxílio de uma espátula, sabe? Você joga a frigideira pra cima e ela vai virar sozinha aí na sua panela, tá? Então não precisa assim de espátula, mas caso você se sinta inseguro, você pode utilizar a espátula. E aliás, eu acabei utilizando a espátula pra dar uma apertadinha na panqueca, pra ela ir dourando um pouquinho mais rápido, pro processo ser mais aceleradinho, tá, gente? Então eu deixo aqui agora até a outra parte dourar. Eu vou virar aqui pra eu dar uma olhadinha se tá douradinha. E olha só, gente, que gracinha que tá parecendo. Tá parecendo aquela massinha de Rapidez que tem no mercado, sabe? De tão fininha que ela acabou ficando, apesar dessa primeira panqueca ter ficado um pouquinho mais grossa do que as próximas que eu vou fazer. Então agora, ó, ficou bom dos dois lados, tá douradinho, tá numa corzinha que você quer deixar, a gente vai reservar dentro de um prato para fazermos a próxima. Então é assim, eu vou fazendo as outras e aí eu volto a hora que tiver tudo pronto. Eu finalizei as panquecas lá na frigideira e vou agora fazer um molho para cobrir as nossas panquecas depois que elas já estiverem recheadas, tá? Então aqui numa panelinha eu vou colocar um pouquinho de óleo só para eu poder fritar o alho. Aqui eu tô utilizando 3, 4 dentinhos de alho, tá, gente? É só para trazer um saborzinho pro nosso molho, para ficar bem temperadinho. E o alho deu uma douradinha aqui, então em seguida eu vou colocar um sachê de 300 gramas de molho de tomate. E em seguida eu vou colocar uma caixinha de creme de leite e misturar aqui junto com o molho. Vai ficar um molho meio rosinha, o que eu acho que fica mais bonito no prato, tá, gente? Se vocês não quiserem colocar creme de leite, não precisa. Aí vocês colocam um pouquinho mais de molho de tomate. Então aqui eu vou ficar mexendo até esse molho ferver e pegar todo o temperinho do alho. E já vou temperar com o que eu tô acostumada a temperar o molhinho aqui, para apurar também um pouquinho mais o sabor. Vou colocar um pouquinho de sal. Não precisa colocar muito, porque a massa já tem um pouquinho de sal, o recheio já tem sal. E em seguida eu vou colocar um pouquinho só de páprica picante. Agora eu vou misturar tudo e vou deixar esse molho ferver um pouquinho
pouquinho até ele reduzir e ficar um pouquinho mais grossinho e já tá pronto o molho que a gente vai colocar em cima das panquecas. Então, bora montar essas panquecas e mostrar pra vocês a delícia que fica e como que é fácil de montar. Olha só, gente, como que ficou a massa das nossas panquecas. Elas ficaram bem fininhas, assim como eu falei pra vocês, que depois daquela primeira que eu mostrei pra vocês, as próximas ficaram ainda mais fininhas. E elas ficaram, gente, super saborosas. Eu confesso pra vocês que eu acabei comendo uma sem recheio nenhum, só panqueca assim, sabe? Porque realmente ela ficou bem saborosa, ficou certinho na quantidade de sal. Para montar minha panqueca, eu coloquei um pouquinho de requeijão, espalhei com a colher e coloquei uma quantidade que eu queria de carne moída. E olha só que gracinha que ficou, gente. Ficou super bonitinha. Então, olha só, eu terminei de fazer aqui as panquecas, né, de recheá-las e renderam 10 panquecas, tá bom? E elas ficaram super recheadas, não teve nenhuma que ficou faltando o recheio. Então, a quantidade de carne moída que a gente faz dá certinho para 10 panquecas, tá? Não sobrou carne moída e não sobrou massa, deu certinho. Então, aqui agora eu vou colocar todo aquele molho que a gente fez lá na panela, tá vendo? Vai ficar bem suculento, bem gostoso, vai ajudar a deixar a nossa massa ainda mais molinha, apesar dela já estar. E fora o sabor, né, gente? Esse creme de leite com molho de tomate, eu confesso pra vocês que eu amo mesmo. Prefiro muito mais do que comer só molho de tomate sem o creme de leite. Então aqui agora eu coloquei todo o molho e vou levar pra assar bem rapidinho no forno, já pré-aquecido a 180 graus. É só pra gente dar uma cozinhadinha e pra esquentar nossa panqueca, tá? Porque tudo que tá aqui dentro já está cozido, já está certinho. Então a gente vai levar pro forno só pra poder esquentar toda a nossa panqueca. Olha só, gente, acabei de tirar do forno, está bem quente, vocês estão vendo que o molho esquentou e ele mudou um pouquinho de cor, tá vendo? Olha que lindinho que ficou, gente. Eu tô doidinha pra experimentar isso daqui, pra cortar no meio e mostrar pra vocês como que ficou. Olha só, gente, como eu sempre faço aqui com vocês, eu coloco num prato, trago mais de pertinho pra mostrar, tá? Então eu tirei aquelas que estavam por cima e mais outras que estavam ali embaixo. Já coloquei aqui no prato para mostrar para vocês como elas estão lindas e para vocês imaginarem esse sabor aí na boca. Imagina esse molho delicioso, o recheio. Ai, gente, essa panqueca está divina. E olha só, como sempre eu vou cortar aqui, tá vendo? E vou fazer vocês passarem vontade para vocês imaginarem que são vocês cortando e colocando esse pedação na boca, gente. Olha só. Olha esse requeijão, mesmo tendo colocado só aquele pouquinho só para passar ali como se fosse um pão. Olha só como ele aparece aqui e o sabor que ele traz também é incrível. Me conta aqui nos comentários o que você achou sobre essa panqueca deliciosa. Gente, a cremosidade desse requeijão no recheio faz toda a diferença na nossa panqueca. Eu amo de paixão panqueca. Acho uma receita super fácil e deliciosa para fazer em qualquer dia da semana. Então já aproveita aí e me deixa o like caso você viu até aqui e não se inscreveu. Eu nem sei o que você tá esperando. Clica no botãozinho de inscrever-se e já aproveita também e clica no sininho para ativar as notificações e não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por você ter assistido e até o próximo vídeo.